vamos iniciar o terceiro dia do curso de verão, do 23º curso de verão, que se inicia na Guarda, este terceiro dia. A Guarda, como sabem, é o ponto intermédio do eixo. É o ponto central neste eixo científico-cultural entre Coimbra e Salamanca. E esta sessão, que vai ser um dia longo, de apresentações, de comunicações, que são muitas e variadas, portanto vai ser um pouco exigente. Eu não vou alongar muito mais nesta apresentação do curso, porque todos já estão integrados do seu espírito e das suas iniciativas, mas gostaria apenas de dizer duas palavras para apresentar o professor João Ferrão, que vai fazer a conferência de abertura deste dia, sobre um tema a que deu o título de Transição em Territórios em Perda Demográfica, que é um tema atual e bastante pertinente. O professor João Ferrão é geógrafo, tem um longo percurso científico e um grande percurso não só académico, mas pelas atividades cívicas em que esteve envolvido. Eu não vou alongar muito em dizer outros atributos, porque julgo que é uma personalidade muito conhecida, ou conhecida da generalidade dos presentes. E aqueles que ainda não o conhecem, julgo que poderão formular um juízo depois da sua apresentação. Eu, sem mais delongas, passava então a palavra, agradecendo este contributo qualificado e que enriquece o nosso curso, ao professor João Ferrão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia. Começo naturalmente por agradecer aos coordenadores deste curso, Mirabel e Rui Jacinto, agradecer também a todos aqueles que estiveram envolvidos na sua organização, saudar os presentes, não sei se há só presentes, se há também online, há presentes e distantes, e dizer que ontem, pelo menos uma parte, teve um dia muito interessante de trabalho de campo, mas os geógrafos trabalham a todas as escalas e, portanto, nós precisamos tanto de trabalho de campo como de visões mais genéricas e, sobretudo, temos que saber articular essas várias escalas. Portanto, aqui, numa conferência, não há trabalho de campo, a minha apresentação vai ser uma apresentação genérica, mas penso que será relativamente fácil fazer uma articulação entre aquilo que em parte se viu ontem, aquilo que será discutido nestes próximos dias e o que eu irei apresentar. Bom, eu vou, se me permitem, assim é mais fácil. Este é o nome que eu escolhi para esta conferência, Transição em Territórios em Perda Demográfica, o que significa que há aqui duas palavras fortes, perda e demografia, sendo que a demografia não é apenas no sentido estrito, é no sentido mais amplo. E a intervenção que eu vou fazer está organizada em três partes. Vou, como primeiro ponto, apresentar e comentar três retratos geográficos, que eu chamo três retratos geográficos de partida, para nós termos uma visão panorâmica do país. Eu vou falar sobre Portugal no seu conjunto. Depois tenho um segundo ponto, 5 princípios da ação pública,
porque esta intervenção e também grande parte do meu trabalho é um olhar da geografia na relação entre diversidade geográfica e políticas públicas. E o terceiro ponto é um ponto que eu designei por abater fronteiras, transcender barreiras, o caminho. Um pouco para deixar uma mensagem para o futuro. Desculpem. Bom, comecemos então pelo primeiro, 3 retratos geográficos de partida. O primeiro retrato que eu vos queria dar era este. O que está cartografado é uma coisa muito simples. É a data, segundo os recenseamentos da população, que tem sempre problemas que nós conhecemos, mas a data em que cada município português atingiu o máximo de população, de acordo com os resultados dos recenseamentos eleitorais. E tem à esquerda a escala, por décadas, isto é, todos os recenseamentos de população que foram feitos em Portugal, e podem ver quer o número de municípios que atingiram o valor máximo de população nessas datas, quer depois a respectiva cartografia. 2 ou 3 comentários que são interessantes para nós percebermos o que significam tendências estruturais e que, por serem tendências estruturais, dificilmente são revertidas e, sobretudo, revertidas a curto prazo. Reparem que 10 municípios portugueses atingiram a sua população máxima no século XIX. Claro, sobretudo nos Açores, aqui estão a Madeira e os Açores, sobretudo nos Açores, mas há também um município do continente, Mortosa, vê-se mal, é aqui, há um município do continente que atingiu o seu máximo também no século XIX. Podem ver pelas cores que grande parte, a maioria dos municípios portugueses atingiram o seu valor máximo em 1950. 113 municípios portugueses atingiram o seu valor máximo em 1950. E desde então tem descido sistematicamente de população. Nós sabemos porquê, é o êxodo rural após a Segunda Grande Guerra, o êxodo rural para as grandes cidades, a emigração para a Europa, já não para o Brasil ou para os Estados Unidos, mas a emigração para a Europa, mas de facto grande parte do país, dos municípios do país, atingiram o seu valor máximo nos anos 50. E se nós olharmos para os municípios a cor verde, que são aqueles que atingiram o máximo de população em 2001, em 2011 ou 2021, ou seja, aqueles que ainda apresentam uma dinâmica demográfica positiva, nós encontramos, podemos designar em termos simples, 3 grandes manchas. Uma primeira mancha que corresponde ao noroeste, mas que na verdade vai de Viana do Castelo até Coimbra. Uma segunda grande mancha, que é esta que aqui está, que vai de Leiria à área metropolitana de Lisboa, e uma terceira mancha, que é não todo, mas parte do Algarve. E depois podemos ver alguns casos isolados no interior, como Viseu ou como Évora, cidades que, pelas suas características, mantêm algum dinamismo demográfico. Isto é importante para combater uma ideia que, pelo menos em Portugal, é invocada muitas vezes, sobretudo por líderes políticos, de que o que era bom era termos a população que tivemos antes. Não é verdade. Porque no século XIX ou até 1950, grande parte desta população vivia miseravelmente. O objetivo não é voltarmos a ter a população que tivemos há 40, há 80, há 50, há 40 anos. O objetivo é estancar a perda demográfica e dar boas condições de vida
e poder e dar condições para que as pessoas possam escolher o sítio onde querem viver. Bom, este é um primeiro retrato que dá esta visão ao longo do tempo. Não há geografia sem um olhar histórico e, portanto, é por aqui que eu começo. O segundo retrato é um retrato que tem a ver com a evolução mais recente, a evolução entre 2011 e 2012. A legenda, aqui a letra é muito pequena, mas eu vou salientar apenas os casos extremos. A ver? Parte do Alentejo litoral e depois alguns casos isolados, Leiria, Marinha Grande, Aveiro, etc. Entre esta situação verde, que é a situação mais positiva, de dinâmica demográfica, e estes municípios a castanho, a marrom, como dizem no Brasil, a castanho, onde todas as freguesias diminuíram a população, nós temos estas situações, 3 situações intermédias. E o que são essas 3 situações intermédias? São situações intermédias muito interessantes, porque o município no seu conjunto diminuiu de população, mas houve freguesias que aumentaram. E, em geral, essas freguesias que aumentaram são as freguesias da sede do município ou imediatamente periféricas. Isto é, existe algum dinamismo demográfico, mas ele está confinado, esse dinamismo está limitado às pequenas aglomerações urbanas. E, portanto, isso significa, vou retirando ilações discutíveis, mas vou retirando ilações, que nestas 3 categorias intermédias é certamente possível e necessário estancar a perda demográfica. Nestes municípios, é preciso olhar para eles com uma visão diferente e discutir se a questão é estancar, parar a perda demográfica ou se é gerir situações onde o quantitativo demográfico será inevitavelmente baixo. Um terceiro retrato resulta de um estudo muito diferente. Foi um estudo que foi feito, que eu fiz com colegas meus, sobre a vulnerabilidade do emprego ao nível municipal. O emprego depende de muitas coisas, depende da estrutura produtiva, enfim, depende de vários aspectos. Os vários municípios têm vulnerabilidades diferentes do ponto de vista do emprego e por isso eu queria dizer muito rapidamente o que é que nós entendemos aqui por vulnerabilidade, para depois vermos a cartografia dessa vulnerabilidade. A vulnerabilidade é sempre o resultado da articulação de 2 componentes. A componente da suscetibilidade e a componente da exposição. A componente de suscetibilidade está relacionada com características do município. A exposição está relacionada com pressões que vêm do exterior. Portanto, esta relação é complexa. Eu, nas aulas, quando explico aos alunos a diferença entre suscetibilidade e exposição, costumo dar até o exemplo da faixa costeira, não é? Da faixa costeira, conforme a sua constituição geológica, pode ser mais suscetível ou menos suscetível, mas também pode estar mais exposta ou menos exposta. E, portanto, não podemos olhar apenas ou para a suscetibilidade ou apenas para a exposição.
E é da conjugação destas duas dimensões que nós podemos identificar a vulnerabilidade. A vulnerabilidade em termos de grau e a vulnerabilidade em termos de natureza. Porque 2 municípios podem ter o mesmo grau de vulnerabilidade, mas a natureza da vulnerabilidade ser distinta. E é importante fazer essa diferenciação. Portanto, do ponto de vista da suscetibilidade, que indicadores é que nós consideramos? São os indicadores normais. O desemprego, o rendimento, o grau de desigualdade social, a fragilidade do tecido empresarial e a precariedade laboral. Isto é, são dimensões para as quais nós temos estatísticas, podemos medir e, em função dos indicadores de desemprego, rendimento, desigualdade, fragilidade do tecido empresarial e precariedade laboral, nós podemos identificar a suscetibilidade potencial de cada um dos municípios. E, em relação à exposição a choques externos, nós identificamos 3 que são particularmente importantes para o caso português, não necessariamente para todos os países. A dependência do turismo, porque nós sabemos que há regiões em Portugal que estão muito dependentes do turismo, portanto, independentemente das suas características, se há uma crise externa, haverá uma crise interna, mas é uma crise que é importada, que resulta da exposição aos mercados internacionais, a dependência de atividades exportadoras que estão em retração. Nós temos áreas do país que têm uma boa base industrial, que exportam bastante, mas exportam produtos que têm uma competição muito forte dos países asiáticos e, portanto, isso significa que estão dependentes estão expostos a essa concorrência internacional e depois a dependência de atividades do imobiliário e da construção, que também depende muito de fatores externos. Portanto, como eu dizia, a caracterização de cada um dos municípios do ponto de vista do emprego define a sua suscetibilidade potencial, o grau de exposição foi também calculado e da articulação dos dois identificamos então o grau e os tipos de vulnerabilidade. Qual é o retrato geográfico, qual é a cartografia resultante desta análise? É esta que aqui está, que é bastante diferente dos mapas anteriores, o que é interessante. Não vou fazer uma apresentação muito pormenorizada, vou salientar os traços essenciais. Primeiro, este grupo é o grupo mais frágil. É o grupo a que nós chamamos fragilidade do tecido empresarial. É, mais do que um problema de exposição, de choques externos, é a própria estrutura interna que é muito frágil. E, portanto, se é frágil por razões internas e não tanto por estar exposto a choques externos, de origem externa, merece um determinado tipo de atenção. No polo oposto está o grupo a verde, que corresponde, em termos genéricos, às áreas metropolitanas e a várias cidades médias, Viseu, Guarda, Évora, Beja, Coimbra, que é mais que cidade média, né? E também Aveiro, Braga, etc. E depois temos o grupo 3, 4 e 5, que são os municípios que estão excessivamente dependentes de choques externos. Isto é, independentemente daquilo que fazem, podem ter uma situação positiva ou negativa, dependendo do mercado internacional. E temos aqui a dependência do turismo, naturalmente muito forte no Algarve, a dependência das exportações, grande parte do Noroeste industrializado, a dependência das atividades do imobiliário e da construção, que é muito interessante, que é sobretudo esta área,
é uma área que concentra muitas pessoas que trabalham no setor imobiliário e na construção da área metropolitana do Porto, isto é, trabalham noutros municípios, e depois temos uma vasta área do país, que está aqui amarelo claro, que é uma situação, digamos, intermédia. Portanto, em termos simples, eu diria que temos aqui duas situações extremas, esta a mais crítica, esta a mais favorável, e um outro tipo de situações críticas, que são os grupos 3, 4 e 5, cuja vulnerabilidade está mais dependente de fatores externos do que de fatores internos. Este é o terceiro retrato geográfico de partida que eu vos queria mostrar. Portanto, mostrei-vos 3 mapas, 3 retratos geográficos, 3 visões do país. Eu talvez não tenha salientado bem isso, mas nós temos sempre a parte continental e aqui os Açores e a Madeira. O que é que nos dizem estes 3 retratos geográficos do país? Bom, na verdade, dizem-nos várias coisas. Dizem-nos até muitas coisas. E dizem-nos tanto mais quanto melhor nós conhecemos o território. Porque nós interpretamos aquilo que ali está a partir do conhecimento que nós temos do local. Mas, em termos simples, os 3 retratos introduzem 3 questões. 3 questões que eu gostaria de salientar. E que são 3 constatações. A primeira constatação é a crescente concentração geográfica das áreas com dinâmicas demográficas positivas. Ou, dito ao contrário, as áreas com dinâmicas demográficas positivas estão cada vez mais concentradas no país. E, portanto, coloca uma pergunta que, do ponto de vista das políticas públicas, é muito importante. É possível reverter situações estruturais de declínio demográfico? A resposta demagógica é sim. Sim, é. A resposta científica é mais complexa. E, portanto, exige mais estudo, mais análise, mais diferenciação e perceber claramente de que é que estamos a falar, a natureza do declínio e perceber se ele é ou não reversível e como é que o podemos reverter. Segunda constatação que nós retiramos da leitura conjugada dos 3 retratos geográficos. Existe uma forte associação das áreas com dinamismo demográfico com estes 2 fatores. Imigração, tanto qualificada como não qualificada, e contextos urbanos ou áreas sob influência urbana direta. A questão da imigração é uma questão muito sensível. Nós sabemos isso por todas as razões. Talvez, sobretudo, os nossos colegas brasileiros não saibam, um parêntese para dizer, isto é um paradigma novo para nós. Porque, por exemplo, a minha geração foi educada para pensar o país num contexto de expansão. Isso não existe mais. Nós temos que pensar um país num contexto global de regressão demográfica. Talvez não saibam, sobretudo os nossos colegas brasileiros, mas Portugal é o 4º país mais idoso do mundo. O país com mais idosos é o Japão. E entre os 4 ou 5, porque na verdade Portugal e Grécia têm o mesmo valor, entre os 5 países mais idosos, um é Portugal, ou ao contrário, um é a Itália, outro é Portugal, outro é a Grécia. E logo abaixo aparece a Espanha. Isto é, temos um problema que não é nacional. Temos um problema que é da Europa do Sul, é um problema estrutural, e enquanto problema estrutural, significa que não pode ter soluções meramente nacionais. O Japão é uma realidade, a Finlândia é outra, mas não é por acaso que Portugal, Itália, Grécia e um pouco abaixo Espanha
aparecem como os países mais envelhecidos do mundo. Portanto, a imigração é uma componente essencial para a revitalização demográfica. Nós sabemos que a imigração levanta muitos problemas de muitos tipos, mas é uma questão inevitável. Há estimativas, estimativas são sempre discutíveis, mas há estimativas, estou-me a lembrar, para Portugal e para a Itália. Para Portugal, sem imigração, dentro de poucas décadas, de 10 milhões passaríamos a 6 milhões e meio, e a Itália, de 70 milhões, passaria para 32 milhões. Portanto, é preciso perceber a gravidade da questão, a criticidade da questão demográfica. É uma questão muito séria e que tem que ser discutida cientificamente, com base em análises científicas e com base em soluções rigorosas. E, portanto, se existe esta associação estatística, vamos chamar, entre dinamismo demográfico, imigração e desenvolvimento urbano, então a questão é: a dinamização demográfica passa, sobretudo, não é unicamente, exclusivamente, passa sobretudo por políticas de imigração e políticas urbanas e urbano-rurais, porque as políticas urbanas não são especificamente, não são só urbanas, têm que ser urbano-rurais, têm que integrar a relação urbano e rural. Esta é uma discussão que está em aberto. É uma discussão que está em aberto e para a qual, penso eu, nós, geógrafos, podemos e devemos dar um contributo fundamental. Não dizer normativamente é assim, mas dar contributos, com as nossas análises, com o conhecimento que temos do terreno, com o conhecimento que temos mais panorâmico, com a articulação que fazemos entre estas várias escalas, dar uma resposta ou dar um contributo para responder a esta questão. E, finalmente, vulnerabilidades de emprego são geograficamente muito diferenciadas. Ora, se são geograficamente muito diferenciadas, então isso parece sugerir que nós vamos ter que identificar territórios pertinentes do ponto de vista das políticas públicas. Isto é, há aquilo que se chama políticas públicas territorialmente cegas. Ou seja, políticas públicas são iguais para todo o lado. As políticas públicas, não todas, uma política financeira, mas muitas das políticas públicas não podem nem devem ser territorialmente cegas, porque o país não é homogéneo, nenhum país é homogéneo. E isso levanta uma questão muito importante, que eu vou identificar a seguir, e para a qual, mais uma vez, todos nós estamos convocados para tentar contribuir para uma resposta a esta questão. Nos últimos anos, em Portugal, têm sido desenvolvidas políticas específicas para as áreas do interior, para os territórios de baixa densidade e para as regiões fronteiriças. Estes territórios coincidem mais ou menos, há sempre uma grande discussão, o que é o interior, o que não é o interior, o território de baixa densidade, quais são, quais não são. Bom, regiões fronteiriças também se pode ver, fronteiriças do ponto de vista físico ou mais genérico do ponto de vista de influência. Portanto, são, enquanto conceitos, são conceitos ambíguos, mas tem havido a tendência para haver políticas públicas que são específicas, como eu disse, para as áreas do interior, para os territórios de baixa densidade, e em parte há uma coincidência entre estas duas, ou para regiões fronteiriças. No entanto, e aqui o geógrafo vem complicar, não é? O geógrafo vem complicar. No entanto, a verdade é que a realidade geográfica nacional não é dicotómica. Nós não podemos dizer, bom, Portugal há litoral interior, ou Portugal há territórios de alta e média densidade e baixa densidade, ou em Portugal há regiões não fronteiriças e regiões fronteiriças. Isto é uma visão muito simplista.
excessivamente simplista. E enquanto académico, e enquanto pessoa que trabalha com políticas públicas, eu tenho que dizer mais. Não é só simplista, é errada. É errada. E tenho que provar porque é que é errada e tenho que explicar qual é a alternativa. Portanto, estas dicotomias são dicotomias simples. São dicotomias que estão muito absorvidas pela comunicação social e pelos cidadãos em geral, porque toda a gente fala em litoral interior, toda a gente fala hoje em territórios de baixa densidade, portanto, estão muito interiorizadas e as dicotomias tornam tudo mais simples. Eu sou do litoral, ele é do interior. Eu sou do território de baixa densidade, o outro é do território de, não sei, de média ou de alta densidade. Mas, para além destas dicotomias empobrecerem e introduzirem uma visão errada, há ainda um outro problema. É que, como vimos, e lembrem-se, por exemplo, vou voltar para trás só para relembrar, vejam este mapa. Não é? Se olharmos para o chamado interior, mas no interior há vários interiores. Há interiores com características muito diferentes. Portanto, não só esta visão dicotómica é muito pobre, como no interior de cada uma destas áreas há uma diversidade interna que nós não podemos ignorar e para a qual nós, geógrafos, somos particularmente sensíveis, porque conhecemos o território, porque estudamos o território, porque analisamos o território. Bom, então, a velha questão, que fazer? Já houve um senhor que escreveu um livro sobre esta questão, que é uma questão que nós colocamos sempre. E eu penso que há aqui uma inflexão necessária. E a inflexão necessária é passar das classificações dicotómicas do território nacional, e eu não introduzi uma outra, a outra é continente e ilhas, não é? Mas são sempre dicotomias, continente, ilhas, litoral, interior, urbano, rural, baixa densidade, alta densidade. É sempre a tendência de transformar tudo em dicotomias empobrecedoras. E, portanto, do ponto de vista das políticas públicas, que é esse o meu ponto de vista, eu penso que há aqui uma inflexão que é necessária, que é indispensável, que é urgente, que é passar das classificações dicotómicas do território nacional para uma outra coisa completamente diferente, mais difícil, mas bem mais interessante e, suponho, mais eficiente, que é inscrever princípios geográficos nas políticas públicas. Isto é, evitar que políticas públicas fundamentais sejam territorialmente cegas. Pode haver uma política de emprego territorialmente cega? Bom, há aspectos que são nacionais, mas há outros que não são nacionais. E poderia dar a mesma coisa para a agricultura, poderia dar muitos exemplos. Todas as políticas setoriais têm uma componente que é nacional, que deve ser nacional, e que deve ser igual para todo o país, mas deve ter uma outra componente que deve acolher, integrar princípios geográficos na sua própria elaboração. Isto é, quando as políticas públicas são pensadas, elas deveriam ser pensadas também à luz de princípios geográficos. E, desse ponto de vista, eu penso que esta inflexão, que não é uma inflexão fácil, porque choca com muitas inércias cognitivas, inércias de percepção, inércias institucionais, inércias de todo o tipo, esta inflexão é, de facto, fundamental. Como passar das classificações dicotómicas do território nacional para uma lógica completamente diferente, que é aquilo que são hoje políticas públicas territorialmente cegas, inscreverem princípios geográficos.
Esta é a questão que eu gostaria de colocar e para a qual vou dar alguns contributos. E, portanto, estamos agora entramos nesta segunda parte, 5 princípios da ação pública. 5 princípios da ação pública neste sentido de tornar as políticas públicas sensíveis à diversidade geográfica. Não estou a falar de políticas específicas para áreas protegidas, não é isso, claro, isso já está conquistado. Estou a falar de políticas públicas nacionais que devem ser mais sensíveis à diversidade territorial. E a diversidade inclui muitas coisas. É a diversidade, assimetrias, enfim, inclui muitas componentes. O que eu proponho, então, são olhar para o território nacional a partir daquilo que eu designo como uma lente multidimensional. Ou seja, olhar para o território, as políticas públicas olharem para o território nacional a partir de 5 princípios de ação. Estes 5 princípios de ação complementam-se uns em relação aos outros, têm objetivos diferentes e eu vou apresentá-los aqui de forma muito sumária. Era possível fazer um debate sobre cada um destes princípios. Mas antes disso gostava de dizer uma coisa, que para mim é importante. A nossa vida é regida por princípios. A nossa vida pessoal, a nossa vida coletiva é regida por princípios, é regida por valores. É assim que nós nos contactamos, convivemos, trabalhamos uns com os outros. Não há vida sem princípios, não há vida sem valores. A mesma coisa para as políticas públicas. As políticas públicas também têm que ter princípios e também ter valores. Uma parte desses princípios devem ser princípios geográficos. Uma parte desses valores estão relacionados com a componente geográfica. E é esse o grande debate, que é muito difícil ter com pessoas de outros setores, porque ou são da economia, ou são da saúde, ou são da educação, e, portanto, tendem a discutir as políticas públicas apenas na ótica setorial, depende, mas muitas vezes sem sensibilidade à diversidade territorial existente. Então, olhar para o território nacional a partir de uma lente multidimensional. E essa lente multidimensional inclui, do meu ponto de vista, 5 princípios. Enfim, ando a pensar nisto. Isto é trabalho em aberto, completamente em aberto. Até morrermos, o nosso trabalho está sempre em aberto. O primeiro princípio, que é o princípio mais básico, mais elementar, é o princípio da equidade territorial. Não ser abandonado. Quando nós tivemos a crise financeira de 2008-2009, houve aquilo que se chamou na altura, e houve uma grande pressão externa para que isso acontecesse, houve o que na altura se chamou a racionalização das várias redes setoriais. A educação racionalizou a sua rede, a saúde racionalizou a sua rede, os correios racionalizaram a sua rede, até os bancos, por outras razões, racionalizaram a sua rede. Mas estas racionalizações foram feitas sem qualquer articulação. Como foram feitas sem qualquer articulação, qual foi o resultado? Foi o resultado óbvio para qualquer pessoa de geografia. É que os serviços que a educação encerrou, pensando apenas do ponto de vista da educação, que a saúde encerrou, pensando apenas do ponto de vista da saúde, que os correios fecharam, do ponto de vista estritamente dos correios, fecharam todos nas mesmas localidades. E, portanto, nas mesmas localidades, fechou a escola, fechou o centro de saúde, fechou os correios, fechou a agência bancária do Banco Público. Ou seja, a não visão integrada territorialmente daquilo que estava a ser feito levou a que, na prática, aqueles lugares passassem a ser abandonados, porque um lugar sem escola, sem centro de saúde, sem correios, sem banco, como pode persistir? Não pode persistir. Portanto, o primeiro princípio é o princípio da equidade territorial.
garantir justiça espacial no acesso a serviços de interesse geral. Bom, o que são os serviços de interesse geral? A própria Comunidade Europeia tem uma definição de serviços de interesse geral, eu não vou agora discutir isso. O que é interessante e que tem a ver com a educação, com a saúde, com aquilo que podem imaginar como sendo fundamental para as pessoas poderem ter um mínimo de vida digna, mas o que é muito interessante, por exemplo, é que nos países da Escandinávia tem havido um debate sobre o que são para nós serviços de interesse geral. E à lista da Comissão Europeia juntaram outros, que consideram que são também de interesse geral, como a educação e como a saúde. E quais foram esses outros? Cultura e lazer. Isso é muito interessante. Introduziram a cultura como serviço de interesse geral e introduziram determinadas atividades de desporto, lazer, também como serviço de interesse geral. Portanto, este é o primeiro princípio e, como podem imaginar, racionalizar as várias redes públicas numa visão estritamente setorial, ou racionalizar a partir do princípio da equidade territorial, resulta em decisões completamente diferentes. Não ser abandonado. O segundo princípio é o princípio da integração territorial. Os territórios têm que estar ligados. Temos que garantir a conectividade territorial. Isto é, aqui é não ser abandonado, aqui é não ficar isolado, porque pode-se ficar abandonado e isolado, as duas coisas, ainda é pior, não é? E o que é interessante, com a nossa formação de geógrafos, nós sabemos que, quando se fala em integração territorial, nós estamos a falar de coisas muito diversas. Estamos a falar de conectividade natural. Nós não podemos cortar bacias hidrográficas. Nós não podemos cortar a conectividade fluvial. Estamos a falar de conectividade física, as vias, as redes de transporte, etc. Estamos a falar de conectividade funcional, de relacionamento entre instituições, entre pessoas, entre empresas, e estamos a falar também, naturalmente, de conectividade digital. Portanto, este é o segundo princípio, o princípio de garantir níveis dignos e de integração territorial que evitem o isolamento. Terceiro princípio, o princípio da coesão territorial. O princípio da coesão territorial é um princípio muito caro à União Europeia. É muito invocado, temos uma política muito forte de coesão, política de coesão. No Tratado da União Europeia, durante muito tempo falou-se em coesão económica e social, depois juntou-se a coesão territorial. O conceito de coesão territorial é ambíguo, polissémico, tem vários sentidos. Eu aqui estou a utilizá-lo no sentido mais restrito e mais preciso. Coesão territorial significa diminuir, combater as assimetrias territoriais. Portanto, não é só, claro, ser abandonado e ficar isolado significa que estamos a aumentar as assimetrias territoriais. Mas, mesmo não sendo abandonado e mesmo não ficando isolado, os territórios têm dinâmicas diferentes e, portanto, o princípio da coesão territorial tem como objetivo, para utilizar uma expressão que é muito usada, aliás, pelas próprias Nações Unidas, não deixar ninguém para trás, no sentido de combater as assimetrias territoriais. Terceiro princípio, o princípio da resiliência territorial. Nós vimos há pouco, na análise da vulnerabilidade, como há fatores de suscetibilidade e como há fatores de exposição a choques externos que nós não controlamos. E, portanto, aumentar, estimular, promover a resiliência territorial significa lidar com as questões da suscetibilidade e com as questões da exposição. Aumentar a robustez da base económica, baseada numa transição justa, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista energético, do ponto de vista digital,
e do ponto de vista económico. Também aqui mais um parêntese para os nossos colegas brasileiros. Na política europeia, nestes últimos anos, fala-se muito nas políticas de transição. E há estas várias transições, a transição ecológica, a transição energética, etc. E, associado a esse debate sobre transição para onde? Não é? Em direção a quê? Para substituir o quê? Há esta ideia de transição justa, no sentido em que as transições têm custos e têm, como sempre, ganhadores e perdedores. Portanto, o quarto princípio é o princípio da resiliência territorial, para que os territórios não sejam marginalizados ou não sejam penalizados do ponto de vista das transições em curso. E, finalmente, o quinto princípio, o princípio da cooperação territorial. Não é um princípio novo, é um princípio que todos nós conhecemos, sobretudo aqui nas áreas fronteiriças, a cooperação territorial é um princípio muito presente, mas é importante salientá-lo a nível nacional. A nível nacional. Nós, sozinhos, fazemos muito pouco. Nós, em coordenação, em cooperação, em colaboração, fazemos muito mais. E, portanto, é necessário estimular, promover redes de cooperação e parcerias a vários níveis, a várias escalas. Esse é outro elemento fundamental. Portanto, esta é a proposta que eu estou a fazer, isto é, não olhar para o território nacional a partir de dicotomias simples, que empobrecem a análise e, portanto, empobrecem as soluções, mas tentar inscrever nas políticas, hoje territorialmente cegas, princípios de ação que introduzam esta visão da diversidade geográfica do país. E agora entramos no último ponto, para fechar. Abater fronteiras, transcender barreiras, é este o caminho? Bom, o nome deste curso não podia ser mais inspirador. E eu pus a negrito aquilo que quero salientar. Como sabem, o curso chama-se Novas Fronteiras, Outros Diálogos, Cooperação e Desenvolvimento. Mas eu pus a negrito novas fronteiras, porque há muitos tipos de fronteiras. E pus ali outros diálogos, porque nós já temos diálogos, mas nós precisamos de outros diálogos. E não fui eu, evidentemente, não tenho qualquer responsabilidade pela escolha do título, mas eu acho que o título foi muito feliz, muito apropriado, porque essa é a grande discussão. Que estas novas fronteiras e estes outros diálogos estamos a falar, porque o objetivo é o mesmo, é cooperar e desenvolver. Ou, se quiserem, desenvolver, porque a cooperação é um meio, o desenvolver é um fim. E isto leva-me então à parte final, que é esta ideia de desfronteirizar. Desfronteirizar. Quando eu digo em cima abater fronteiras, transcender barreiras, o que eu estou a dizer é que nós temos que desfronteirizar. Nós estamos aqui no contexto deste centro de estudos e numa área fronteiriça e, portanto, todos nós estamos muito conscientes da importância que foi desfronteirizar, ou seja, retirar o efeito fronteira entre áreas fronteiriças. Nomeadamente através da cooperação transfronteiriça e todas as novas dinâmicas que isso permitiu, com vantagem para ambos os lados da fronteira. Mas o título, este título, falava em novas fronteiras. Eu não sei o que é que as pessoas pensaram sobre novas fronteiras, mas eu sei o que penso sobre estas novas fronteiras. É que as novas fronteiras são de muitos tipos. Muitos tipos. Não são só fronteiras políticas, porque quando falamos em desfronteirizar ou fronteiras, ou em transfronteiriço, estamos a falar de fronteiras políticas. Fronteiras políticas existem, são fundamentais para manter as soberanias nacionais. Eu sou a favor das fronteiras. As fronteiras existem, não podem ser, são barreira para algumas coisas, não podem ser para outras.
Mas há muitas outras fronteiras. Há fronteiras administrativas, há fronteiras institucionais, há fronteiras sociais, há fronteiras culturais, há fronteiras simbólicas, há fronteiras físicas. Nós confrontamos-nos todos como cidadãos, como coletivo, como países, como comunidades, como regiões, com fronteiras de diversos tipos. E essas fronteiras são barreiras. E ao serem barreiras, evitam ou tornam difícil aquilo que é fundamental e que eu pus ali, exemplifiquei, com tantas palavras com o prefixo co, porque é isso que está em causa. Coexistir. Coexistir significa uma relação entre os seres humanos e o planeta e a relação entre os humanos. Coexistir, temos que coexistir todos. Não é o meu problema, não é o problema do Rui ou da Mirabel e tal, também é, com certeza, mas é mais do que isso. Coexistir, conectar, colaborar, cooperar. Nós muitas vezes até esquecemos o significado deste co. Cooperar, operar em conjunto, coordenar, co-criar, co-produzir, co-gerir. É este o grande desafio. E nós aprendemos que desfronteirizar seletivamente as fronteiras políticas trouxe muitos benefícios. É isso que nós temos que fazer com todas as outras fronteiras daquele tipo, administrativas, institucionais, sociais, culturais, simbólicas, físicas, o que seja. Desfronteirizar seletivamente. E como? Bom, há aqui 3 componentes que eu me parece que são essenciais. Há outras, com certeza, mas eu gostaria de salientar estas 3. Primeiro, estimular dinâmicas que eu chamo de covitalidade. O que é covitalidade? Eu, durante a pandemia, aprendi uma palavra que eu não conhecia, comorbilidade. E a comorbilidade era uma doença, junto com outras, torna a situação muito mais complicada. Ou seja, é uma interação sistémica entre várias doenças. É óbvio, depois de nós sabermos que existe a palavra comorbilidade, é tudo óbvio. Pois nós precisamos exatamente do contrário, de dinâmicas de covitalidade, onde todos contribuem em interação para alimentar novas vitalidades. É exatamente o oposto da comorbilidade. Nós precisamos de dinâmicas de covitalidade. A cooperação transfronteiriça é um exemplo de uma dinâmica de covitalidade. Pomos várias regiões, várias comunidades a trabalhar, a dialogar, e isso cria dinâmicas de covitalidade. Mas se nós pusermos as instituições a falar mais umas com as outras, se nós pusermos os vários níveis de decisão política a falar mais com os outros, se nós pusermos a componente política e os cidadãos a falarem mais com os outros, se nós aumentarmos dinâmicas de covitalidade, nós criamos qualquer coisa de novo, que não criaremos se essas dinâmicas não existirem. Em segundo lugar, retirar partido de lógicas daquilo que se chama dimensão emprestada. O que é este conceito de dimensão emprestada? Isto é um conceito que vem da economia. Uma cidade pequena, porque é pequena, as nossas cidades médias em Portugal são pequeníssimas. As nossas cidades médias no Brasil não entram no estudo da Carminha, porque não, uma cidade com 30 mil habitantes, nós ficamos maiores, dimensão emprestada, se trabalharmos em rede. Se eu trabalhar em rede com outros, eu, pessoa, eu, instituição, eu, comunidade, eu, cidade, se eu trabalhar em rede com outros, eu alcanço outra escala. Os outros têm outras competências, têm outras capacidades. Há um processo de aprendizagem coletivo. E trabalhar em grupo, trabalhar em rede, dá aquilo que os economistas chamam a dimensão emprestada. Estar isolado significa que nós estamos exclusivamente dependentes daquilo que nós conseguimos fazer. Estarmos organizados em rede significa que podemos fazer muito mais porque entramos numa dinâmica, lá está, de covitalidade, que só é possível em articulação com outros. Por isso é que as redes urbanas são tão importantes, por isso é que a cooperação transfronteiriça é tão importante,
Por isso é que a relação entre ensino superior, as comunidades, as empresas é tão importante. Esta ideia de dimensão emprestada é essencial porque permite perceber que há benefícios que só são alcançados quando trabalhamos em rede, quando trabalhamos em colaboração, quando trabalhamos com outros, quando complementamos capacidades, competências e, portanto, podemos ir mais longe. Reparem, eu comecei por falar sobre declínio demográfico. Declínio demográfico significa que muitas populações, muitas cidades ou sedes de municípios estão cada vez mais pequenas. Como é que se combate essa dimensão cada vez mais pequena? Articulando em rede. Articulando em rede. Por isso, hoje, nós não falamos, ou não devíamos falar, apenas em políticas urbanas, são políticas de integração urbano-rural, porque não se pode olhar só para o urbano ou só para o rural. E é esta interação que introduz ou estimula dinâmicas de covitalidade e, portanto, permite garantir soluções que, de outro modo, não eram viáveis. E, finalmente, desenvolver formas de governança colaborativa, o que se opõe à ideia de governação pública e hierárquica top-down, não é? Onde alguém decide em cima, depois tem um nível intermédio, depois tem um nível local. Ora, a governança colaborativa significa que estas lógicas não podem ser deixadas ao acaso. Estas lógicas têm que ser coordenadas, estas lógicas têm que ser estimuladas, estas lógicas têm que ter alguma estabilidade. E, portanto, estas formas de governança colaborativa garantem a estabilidade dos aspectos anteriores. Eu pus aqui dois exemplos, vou terminar, pus aqui dois exemplos porque são interessantes. Nós aprendemos sempre com aquilo que se passa noutros sítios. Umas vezes para não fazer igual, outras vezes para fazer igual, outras vezes para fazer parecido, mas aprendemos, não é para copiar, é para aprender. E eu introduzi aqui dois exemplos. Um é um conceito que os países da Escandinávia estão a desenvolver muito. E lembrem-se que, quando nós falamos em Portugal de territórios de baixa densidade, explicamos a um sueco, a um norueguês, a um islandês, o que é o nosso problema do território de baixa densidade, eles riem-se. Eles riem-se. Bom, eles dizem, não, olha para a Suécia, olha para a Noruega, olha para a Islândia, põe um mapa de Portugal em cima da Suécia, em cima da Noruega, a Islândia, enfim, territórios de baixa densidade. Ok, nós temos esse problema, mas nós temos esse problema a sério, ok. Então, se eles têm esse problema, como é que estão a resolvê-lo? Não é resolver definitivamente, mas como é que estão a gerir, a lidar. E há esta ideia que eles trabalham bastante, há muita bibliografia sobre isso, em várias áreas, na educação, na saúde, e sobretudo numa ótica multifuncional, várias coisas ao mesmo tempo, aquilo que eles chamam a provisão colaborativa de serviços nos territórios em perda demográfica. Provisão colaborativa é colaborativa em dois sentidos. Colaborativa porque inclui o Estado, a sociedade civil, empresas, e colaborativa no sentido que pode incluir aspectos de educação, de saúde, no mesmo equipamento, não é? É um conceito interessante e que vale a pena analisar. Há muitos exemplos, muitos resultados. Provisão colaborativa de serviços nos territórios em perda demográfica. E o outro exemplo que eu trago aqui são, por exemplo, estou-me a lembrar, nos Estados Unidos, eu dos Estados Unidos, que é o exemplo que eu conheço melhor, e no Canadá, que são a criação de alianças regionais ou subregionais para o recrutamento internacional de pessoas com o perfil de competências adequado. Isto é, universidades, empresas, autoridades públicas de uma determinada região juntam-se e dizem que perfil de pessoas é que nós precisamos e não temos. E faz-se uma identificação. E esses perfis podem ser desde muito qualificados até muito pouco qualificados. Há perfis de muito tipo. Há uma frase que agora toda a gente diz, e até ouvi o rei de Espanha dizer isso ontem, que é aquelas frases, eu até sei onde é que isto nasceu numa multinacional americana, e depois toda a gente diz o mesmo,
que o que é preciso é atrair e reter talentos. Eu não sei o que é isso. O que é que são os talentos? Talentos, eu tanto preciso de um informático hiper especializado no metaverso, como preciso de uma pessoa que saiba reabilitar habitações de granito. Não é? Todos são talentos. Falamos em competências. E também não quer fixar ninguém. Eu não quero obrigar, eu não gostava de ser fixado, não quero fixar ninguém. Quero criar condições para que as pessoas possam escolher o sítio onde querem trabalhar e viver. E, portanto, isto é muito interessante, porque Portugal, por exemplo, não tem uma estratégia, não existe uma estratégia nacional de imigração. Isso significa o quê? Significa que quem coordena a imigração são redes. E são redes informais. Muitas delas completamente ilegais, com todas as consequências que nós conhecemos. Então, porquê é que não são, como estes exemplos nos mostram, não há a criação destas alianças subregionais ou regionais, onde várias entidades se juntam, definem um conjunto de perfis, sabem, têm uma ideia do número de pessoas que necessitam e vão negociar com governos de outros países, governos nacionais, governos regionais ou universidades ou outras entidades, o recrutamento internacional destas pessoas, que pode ser o recrutamento por 2 anos, por 5 anos, agora as condições dependem muito. Portanto, há muito trabalho a ser feito nesta área e a mensagem que eu queria deixar era que, em parte, não estou a simplificar as coisas e eu mostrei que há problemas estruturais graves que são irreversíveis. Mas, em parte, a questão do declínio demográfico vai ter que passar pela imigração, pela relação urbano-rural, por uma outra forma de colaborarmos entre nós, portanto, por esta ideia de abater fronteiras e transcender barreiras. E queria terminar com esta palavra. E se? E se o quê? Bom, o E se é o nome de um livro que foi publicado há uns tempos, que até teve eu nem gosto muito do autor, mas não interessa. É um livro que saiu há uns tempos e foi relativamente popular. Mas o mais interessante não é... Isto é o título, mas o livro tem um subtítulo. E o subtítulo é que é interessante. Porque o livro chama-se E se? E depois em baixo. Respostas científicas para perguntas absurdas. E é isso que nós, como geógrafos, como académicos, como cidadãos, devemos fazer. Colocar questões absurdas para os outros. Para os outros. Que parecem absurdas para os outros. Colocar perguntas absurdas e dar respostas científicas a essas perguntas absurdas. Gostaria de terminar com esta frase, porque isto é, por um lado, um reconhecimento à importância do tema que está a ser discutido nesta escola de verão, e é também um apelo para que todos nós, dentro das nossas limitações, obviamente, que são muitas, cada um de nós individualmente, não nos esqueçamos que nós temos um poder muito forte. E o poder é o poder das ideias. E o poder das ideias diferentes. Quando nós hoje discutimos muito o ChatGPT, e que o ChatGPT vai destruir o ensino, vai fazer isto, vai fazer aquilo. Pois, mas a grande diferença não é quem responde. A grande diferença é quem sabe fazer as perguntas certas. Porque sem se colocar as perguntas certas, não há respostas adequadas. Nós não começamos com as respostas. Nós começamos com as perguntas. Nós começamos com as questões. E a academia serve para isso. Serve para pôr todos a identificar as boas questões. E a partir das boas questões, que parecem se calhar muitas vezes absurdas para outros, mas a partir das boas questões, encontrar respostas científicas e com respostas científicas, isto é, com respostas tendo por base o conhecimento científico, podermos contribuir para melhorar os países, melhorar as regiões, melhorar as comunidades, melhorar a qualidade de vida do planeta e invertermos tendências destrutivas que, de outra forma, são inevitáveis. Muito obrigado.